Olá pessoal, eu sou o Vinícius e nesse vídeo vamos resolver o problema da plataforma URI Online Judge, identificador 1213. O nome do problema é ones, ou uns. O enunciado diz que dado inteiro n, que varia entre 1 e 10.000, não divisível por 2 ou por 5, algum múltiplo de n deve ser um número que é uma sequência de números 1. Você deve então calcular e mostrar quantos dígitos tem o menor múltiplo de n que tem todos os seus dígitos iguais a 1. Bom, então a entrada consiste de vários casos de teste e termina com fim de arquivo. Cada caso de teste contém um inteiro n, que varia entre 1 e 10.000, não divisível por 2 ou por 5. Vamos discutir aqui por que esse n não é divisível por 2 ou por 5. Para cada caso de teste, imprima quantos dígitos tem o múltiplo de n que atende os requisitos acima. Bom, o enunciado pede que a partir de um número inteiro n qualquer, eu consiga encontrar um múltiplo de n que seja composto apenas por um número por dígitos 1. E esse número tem que ser o menor possível. Então, quais são todos os números que a gente conhece que possuem dígitos 1? Temos o 1, temos o 11, temos o 111, temos o 1111, temos o 11.111 e assim sucessivamente. Bom, então queremos determinar o menor múltiplo de n em que todos os seus dígitos sejam compostos por números 1. Assim, é essa a razão de que o n não pode ser divisível por 2 ou por 5, porque inviabilizaria a gente obter esses números. Tá, então vamos ver aqui um exemplo em que o caso para n igual a 3. Quando n é igual a 3, bom, eu quero encontrar o menor múltiplo de 3 em que todos os dígitos desse menor múltiplo seja composto por dígitos 1. Então vamos analisar aqui essa sequência de números. Vamos analisar nessa ordem para garantir que a gente sempre pega o menor múltiplo de n com todos os seus dígitos iguais a 1. Bom, começando pelo 1, 1 não é múltiplo de 3, o 11 também não é múltiplo de 3, o 111 é múltiplo de 3. Se a gente fizer aqui 111 dividido por 3, vamos obter aqui, né, que 9, que 2, 21, 7, tá? Então, o 111 é um múltiplo de 3. Então, 111 é a resposta, o 111 contém 3 dígitos. Como é aqui a resposta do exercício. E aí, para 7, a gente tem um número que é um múltiplo que é composto por 6 dígitos 1 e 9.901. O menor múltiplo de 9.901 é um número composto por 12 dígitos iguais a 1. Bom, o problema é que esse n vai até 10.000 e o menor múltiplo de n pode estourar o valor de um inteiro onde o long int. Tá? Podemos ver aqui que em poucas iterações a quantidade de dígitos que pode ter esse número pode aumentar significativamente e não cabe certamente um long int. Então, como que podemos resolver esse exercício? Bom, uma informação aqui que eu sei é que essa sequência de números compostos apenas por dígitos uns que eu estou gerando, a cada número que eu passo, eu aumento em um dígito essa contagem. Bom, então vamos lá para o código-fonte fazer a geração desses números compostos apenas por dígitos 1. Então vou colocar aqui a biblioteca STL. E aí vou declarar aqui o tipo long como sendo
LL. E vou salvar isso daqui só para ficar uri1213.cpp. Vou salvar isso daqui como sendo ones.cpp. Beleza. Então, eu vou fazer aqui então criação do laço para fazer a leitura dos dados da entrada. Eu já vou ler tudo em long long. Aqui eu faço a leitura do inteiro n e vou fazer a leitura desse inteiro n enquanto eu não chegar no fim de arquivo. Bom, e agora vamos trabalhar na geração desses números compostos apenas por dígitos iguais a 1. Eu vou criar aqui uma variável num, que vai começar com valor igual a 1. Vou criar aqui o laço while. Depois a gente trabalha na condição desse laço while, ou seja, até quanto que ele vai ficar executando os comandos que vamos colocar aqui dentro. E basicamente vamos colocar aqui que o próximo número composto por dígitos 1 depois de 1 é quem? Tem que ser o 11. Como que a gente gera o 11 depois aqui do 1? Fazendo isso daqui, né? É 1 vezes o 10 mais 1. Esse aqui é um num. Isso resulta em... Opa! Isso resulta em 10 mais 1, que é igual a 11. Se eu quiser gerar o próximo número composto apenas por dígitos 1 depois de 11, basta eu fazer isso daqui, num, que é igual a 11 vezes o 10 mais 1. E aí eu vou obter 110 mais 1, que é igual a 111. Beleza? Ó, a cada passo aqui eu estou aumentando em um dígito o número composto apenas por dígitos 1. Vamos fazer só mais um aqui. Vamos gerar o próximo número da sequência, que é o 1111. 1111 então vai ser igual a 111 vezes o 10 mais 1. Isso resulta em 1110 mais 1, que é igual a 1111. Ótimo, então como fazer esse processo? Vamos colocar esse processo aqui no código. Então eu tenho que pegar aqui o num vezes o 10 mais 1. E a cada iteração eu estou aumentando aqui um dígito. Eu quero fazer isso daqui, né? Então eu vou colocar aqui. Inicialmente eu tenho um dígito, que é relação número 1. Tá? E aqui eu estou contabilizando a quantidade de dígitos. Eu já vou colocar aqui a resposta, né? Eu vou imprimir a resposta bem aqui. Pronto. E até quando que eu tenho que ficar gerando esses números compostos apenas por dígitos 1, enquanto esse num módulo n for diferente de 0. Acontece que esse num aqui pode, com o passar das iterações, resultar em overflow. Porque esse n, a gente está procurando por um múltiplo de n, composto apenas por dígitos 1, e a quantidade de dígitos, a partir que os números são gerados, vai aumentando, e aí você estoura o tipo aqui que a gente está usando, o tipo de dados long int para esse número. Bom, e se a gente pensar, podemos pensar agora em gerar todos esses números aqui, esses num. Agora podemos pensar em gerar todos esses números compostos apenas por dígitos 1 no universo n. Assim eu garanto que eu vou encontrar o menor múltiplo de n que seja composto apenas por dígitos 1.
Assim que essa primeira condição aqui não for satisfeita, ou seja, eu encontrar um número que seja divisível por n, eu não vou executar mais nenhum comando aqui dentro desse laço, e aí basta eu imprimir aqui a quantidade de dígitos uns que esse número aqui possui, que essa variável num possui. Bom, a gente pode ver aqui que na linha 16, essa operação que a gente faz pode levar a overflow. E para evitar isso, a gente tem que pensar numa alternativa e considerar as relações de congruência no módulo n é uma possibilidade. Vamos entender o porquê. Suponha que para n igual a 3, eu queira gerar toda essa sequência aqui no mundo ou no universo mod 3. Esse aqui é equivalente, né? É a mesma coisa que o mod, né? Operação resto. Ou seja, eu quero fazer essa operação aqui num, que é igual a num vezes 10 mais 1. Isso aqui tudo mod n. Beleza. Vamos ver como que fica a sequência. Então temos aqui 1, 11, 111, 1000, 111 e assim sucessivamente. Vamos passar isso aqui tudo para mod 3. Então, 1 mod 3 fica 1. Aqui eu vou ter 11 mod 3. Então, basta ver aqui, 11 mod 3. Isso aqui fica 3 vezes 3, 9, dá 2. Tá? Então, a sequência que a gente vai obter no 1, 2. Esse número aqui, 111 mod 3. Já vimos que 111 mod 3 resulta em 0. O que isso significa? Bom, eu posso ir trabalhando apenas aqui no mod 3, pegando todos os números mais no mod 3 e observando as relações de congruência para ir computando a quantidade de dígitos. Podemos pensar, e certamente existem números compostos apenas por dígitos uns que são maiores do que 111, que é o caso do 111.111. O mod desse número de 111.111, mod 3 é 0 também. Agora vamos olhar o último número que contém apenas dígitos 1 antes de 111.111, que é o 11.111. Vamos pegar aqui o número que tem relação de congruência dele. Vamos pegar o resultado desse número mod 3. Isso aqui resulta em 2. Beleza. É o mesmo resultado do 11 mod 3, que também é 2. Isso significa que o número 11.111 tem uma relação de congruência com o 11. E não fizemos para esse número aqui o 1111 mod. Mod 3 resulta em 1. Assim, o número 1111 tem relação de congruência com o 1. Então vamos reescrever aqui a sequência de números compostos apenas por dígitos 1. Acabando. Pronto. E aqui seria normal, né? E aqui tudo no mod 3. No mod 3, 1, o mod disso é 1. O 11, no 11 mod 3 resulta em 2. O 111 mod 3 resulta em 0. 1111, o mod disso resulta em 1.
11.111, mod 2, mod 3 resulta em 2 e 111.111 no mod 3 resulta em 0 no mod 3. Então vocês veem aqui um padrão, certo? Mas o mais importante que vai nos gerar a resposta são os dígitos. Enquanto a gente está encontrando os números compostos apenas por dígitos 1 e encontrando os números que são congruentes entre si, por exemplo, 11 tem relação de congruência mod 3 em relação ao 11.111, o 1 tem relação de congruência com o 1.111 e assim sucessivamente. Tá? Os dígitos a gente pode ir calculando normalmente. Tá? Esse número tem um dígito, esse daqui tem 2, esse daqui tem 3 dígitos, esse daqui tem 4 dígitos, aqui tem 5 dígitos, aqui tem 6 dígitos. Tá? E o que possibilita a gente evitar o overflow, mesmo mantendo aqui os cálculos dos dígitos como já está, é justamente aqui fazendo esse cálculo considerando o mod 3. A partir das relações de congruência eu ainda consigo calcular a quantidade de dígitos que cada número tem. E assim, vocês podem ver que quando eu considero o mod 3, os números vão ter esses valores aqui no mod 3, 0, 1, 2. De maneira genérica, para qualquer n, a gente vai trabalhar com esses números aqui no mundo do n, ou seja, vamos trabalhar com esses números com valores entre 0, 1, 2 e n-1, até n-1. E agora vamos passar essa informação para o código, ou seja, vamos aplicar o mod n, vamos colocar o mod n na operação de calcular esses números compostos apenas por 1, calcular essa sequência de números compostos apenas por dígitos 1. E vai ser colocado justamente aqui, né? Vamos ter que colocar esse número aqui, aplicando-se a propriedade que a gente conhece lá da adição e multiplicação mod n. Ou seja, nós vamos ter que fazer isso daqui. Num mod n vezes 10 mod n, isso aqui tudo mod n, mais 1 mod n, isso aqui tudo também mod n, isso aqui tudo mod n. Então nós vamos ter que aplicar essa propriedade, mas obviamente nós vamos simplificar todas essas operações. Vamos voltar lá para o código. Basta então eu pegar todas essas operações aqui para obter todos os números compostos apenas por dígito 1 e colocar no módulo n. Mas observem que eu não vou sair colocando módulo n de maneira completa. A maneira completa seria usando as propriedades de soma e multiplicação módulo n desta maneira aqui, não é? Eu faço isso, né? Aqui, coloco o módulo n em tudo aqui. Então, fica desse jeito, mas eu posso simplificar porque, considerando que o num é sempre gerado no módulo n, então eu não preciso de aplicar módulo n aqui, então eu ganho tempo aqui. O 10 é sempre 10, eu não preciso de fazer a geração módulo n dele, então eu já simplifico aqui também. 1 também eu não preciso desse módulo n, e simplificando, então, eu obtenho essa expressão aqui, em que todos os números são gerados no módulo n. E os dígitos eu não preciso mexer. Dada a relação de congruência no módulo n, eu consigo ir gerando números e eu consigo ter o controle de quantos dígitos cada número tem, mesmo que eles sejam gerados no módulo n. Falta eu colocar aqui
a declaração da variável n e creio que podemos salvar e compilar. Pronto, compilou. Vamos aqui copiar os exemplos da entrada. Vamos colocar aqui. Bom, as respostas deram 3, 6 e 12. Vamos verificar aqui uma submissão aqui no URI para saber se a nossa resposta está correta. Vou copiar esse código. Vou colocar aqui para ser submetido. E vamos aguardar a avaliação do juiz automático. Resposta aceita. Então, esta é a solução do problema. Eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.